Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Olha para esse irmão do seu lado, vê se ele tem cara de alguém apaixonado ou de alguém amargurado. Aleluia. Dê um sorriso para ele e diga boa noite. Paz do Senhor. Que bom que você veio. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, é ou não é, gente? Você sabe que o diabo, ele é tão mentiroso, que ele usa de situações e cenários para querer de alguma forma roubar a nossa alegria. Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero te dar um conselho. Não deixe que o diabo roube a sua alegria. Porque tudo aquilo que ele usa para roubar a nossa alegria é mentiroso, é ilusório. A sua vida é mais preciosa. A sua vida é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. A sua vida é mais preciosa do que qualquer bem material, do que qualquer promoção terrena. A minha e a tua vida é mais preciosa. Então se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E o fruto da alegria é o sorriso. Se tem uma coisa que o diabo quer roubar de nós é o sorriso. Só pessoas alegres sorriem. Então mostra a dentadura para esse irmão que está do seu lado aí. Isso, mostra a dentadura, crente teimoso. Vai, pastor, os dentes foram embora. Mostra a gengiva. Diga, você é uma bênção, meu irmão. Nós estamos no lugar certo, no dia certo, na hora certa, mediante a palavra certa de Deus, ao meu e ao teu encontro nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, número 1. Salmos, número 1. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Aleluia. Que benção. Como é bom podermos adorar o Senhor. Tudo bem, pastora Bia? Outra vez, nós aqui, mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a terceira reunião que participamos nesse dia. E eu não estou cansado, eu queria fazer mais uma se desse tempo. Porque eu não vejo edificação nenhuma em ir para casa e assistir o Fantástico. Se eu posso estar aqui e viver o extraordinário. Aleluia. Eu não vejo edificação nenhuma em chegar em casa e ficar sentado no sofá ou deitar na cama e ficar rolando aquela maldita barra do Instagram que não muda em nada a minha vida. Aleluia. Eu comecei a pregar, tudo bem? Tá bom? Tem alguém aí ainda? Aleluia. Então, quanto mais tempo na presença de Deus, mais nós perdemos algo nosso e recebemos algo dele. Aleluia. Aleluia. O que tem afligido a sua alma? Pode hoje pensar e analisar que é extremamente insignificante diante da presença gloriosa do nosso Deus. Quantos conseguem compreender isso? É muito poderoso e maravilhoso. É um privilégio estar na presença de Deus. Muitas pessoas queriam estar aqui. E ser um privilegiado significa ter uma oportunidade entre muitos. Quantos estão entendendo? É ter uma oportunidade entre muitos. E quando nós vamos mais profundo na etimologia da palavra oportunidade, é como um barco que tem não é um leme. Como que é aquilo que o vento sopra? A vela. E todo marinheiro que entrou no barco, ele tem uma vela. Só que esse barco, nós estamos voltando lá atrás, ele não anda sem aproveitar a oportunidade quando o vento sopra. A palavra oportunidade vem dessa raiz, de aproveitar as circunstâncias, aproveitar os momentos, aproveitar a oportunidade do vento soprando ao nosso favor. Eu quero dizer que o Espírito de Deus está soprando ao nosso favor nessa noite. Então eu te convido a não perder a oportunidade de Deus hoje. Aleluia. Glória a Deus. Salmos capítulo 1.
Aleluia. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche teus olhos durante um minuto, fale com o Senhor nessa hora. Eu não sei qual é a resposta, eu não sei qual é a direção, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu tenho a plena convicção e certeza de que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos outra vez aqui reunidos como tua igreja, como teus filhos na tua presença. Senhor, nós declaramos que esse ambiente, essa atmosfera está subjugada ao seu governo, Espírito da verdade, Espírito Santo. Fala conosco, continue nos ministrando nessa noite. Senhor, nós dependemos de Ti. Só o Teu Espírito é capaz de convencer-nos do pecado, da justiça e da verdade da Tua palavra. Nós te pedimos que o Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria venha outra vez sobre nós nessa noite. Declaramos que toda fortaleza na mente, toda altivez, todo argumento contra o conhecimento de Cristo, da verdade da palavra ao nosso respeito, seja destruído nessa noite. Leva a nossa mente, Senhor, cativa ao Teu senhorio, Jesus. E nós declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da Tua glória. Se você crê e entre em concordância, diga amém. Eu creio. Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Escute, tudo aquilo que está nos afetando, causando algum tipo de mal, é porque tem muito mais de nós e bem pouco de Deus. Qual é a área que de fato está nos afetando diretamente ou indiretamente? Nós temos que discernir, está faltando mais de Deus nessa área. Imagina só que se todas as áreas da minha e da tua vida estivessem totalmente subjugadas ao governo do Espírito Santo. Nós poderíamos até passar por alguns tipos de dificuldades ou circunstâncias contrárias. Mas debaixo do governo do Espírito nós temos a plena convicção de que tudo aquilo que passamos, nós temos passado para um único propósito: sermos aperfeiçoados para aquilo que Deus já projetou para nós. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, você vai precisar entrar na atmosfera profética, na mesma atmosfera profética do vale de ossos secos. Porque eu estou olhando para algumas pessoas e parece um vale de ossos secos, mas nessa noite vai sair daqui sorrindo, celebrando e dizendo: eu vou frutificar para a glória de Deus. Aleluia. Escute, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas.
todas as coisas. Pastor, mas eu perdi tanto tempo no mundo, eu vivi tanta coisa, pastor. Eu perdi dinheiro, eu fui traído, eu traí, eu quebrei, eu desfiz relacionamento, eu aprontei, eu fiquei preso, pessoas não confiavam em mim. Eu não sei, pastor, mas eu acho que eu perdi tempo. Você não perdeu tempo. Eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O teu tempo de mazela, o teu tempo de vergonha, o teu tempo de humilhação, o teu tempo de desonra, foi só um treinamento para você ser aperfeiçoado, para viver no tempo de Deus para a tua vida. E você dizer, ainda que esteja difícil, eu não vou voltar mais para lá. Lá não é mais o meu lugar. Deus me transportou do império das trevas para o seu reino. Um lugar de vergonha, de desonra, de mazela, de pecado, não é mais para mim. Quando eu entendi isso, a minha forma de viver o chamado e o propósito de Deus mudou completamente. Porque no início da minha conversão e da minha caminhada, eu dizia, Senhor, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu fiz tantas coisas ruins? Por que eu fiz tantas coisas ruins para pessoas, para mim mesmo, para minha família, para a sociedade? Por que, Deus? E Deus me disse lá no começo, não pergunte por quê, mas para quê? E quando eu comecei a ganhar um monte de drogado, um monte de traficante, prostitutas, pessoas que ninguém dava valor, ou pessoas que ninguém dava crédito, eu conseguia ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento. Eu tinha empatia para saber o que eles passavam. Por quê? Porque eu passei. Então não é porque, é para quê? É para que você entenda que Deus vai colocar no teu caminho pessoas que já sofreu, já passou e já viveu o que você passou, viveu e sofreu. Só que agora vão olhar para você restaurado, curado, liberto, levantado por Deus, e vão olhar e vão declarar o que a palavra diz em Colossenses: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo, meu Deus do céu, alguém precisa compreender aí isso. Meu irmão, para você pode ser que as coisas não tenham acontecido como você desejava. Sabe por quê? Porque vai acontecer no tempo certo. Mas o que Deus já fez, de ter me libertado e te libertado das garras de Satanás, e nos trago a presença dele, já tem muita gente olhando para nós e dizendo: se ele mudou, uma hora eu vou mudar também. Se Deus fez na vida dele, uma hora vai fazer na minha vida também. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Obrigado. Nós precisamos compreender isso. Só que o que mudou completamente não foi nem essa revelação. Foi quando um apóstolo virou para mim e ele disse assim: você sabia que tem pessoas que não conseguem compreender porque viveram uma vida no mundo, erraram tanto, falharam tanto, e ficam muitas vezes se perguntando ou chorando o leite derramado. Mas o que elas não entendem é que o tempo que elas viveram no mundo foi um treinamento para aquilo que elas vão viver na presença de Deus. Quando ele me falou isso, eu disse: muito bem, legal, eu estou entendendo esse negócio. Porque assim como eu tinha coragem de fazer aquilo que eu fazia no mundo, na presença de Deus eu tenho mais coragem ainda. Eu estava disposto a morrer a qualquer momento para servir Satanás e fazer a minha vontade, a vontade da minha carne, a vontade do diabo. E agora eu estou disposto a viver como um prisioneiro de Cristo, a morrer em nome desse evangelho. Eu posso dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu falei, falta uma comprovação bíblica. Nós que somos teólogos, somos chatos demais. Eu preciso de uma comprovação bíblica. E do nada, sem perguntar e sem falar nada para ele, eu só estava pensando comigo. Ele disse assim: que nem apóstolo, você vê Paulo? Ele não andou com Jesus. Ele era um assassino, ele era o perseguidor dos cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve coragem de ir, de pregar e de fazer aquilo que os outros... Aquilo que você viveu lá foi um treinamento para aquilo que você vai viver agora na presença de Deus. Eu já comecei a pregar, aleluia. Alguém está entendendo?
Alguém está entendendo? Ah, pastor, lá no mundo eu fazia resenha, eu fumava narguile, agora você vai fazer célula. Aleluia. Lá no mundo o pastor gostava de fazer festa na casa dos outros, agora você vai fazer casa de paz. Pastor, lá no mundo eu ficava 3 dias no carnaval, agora você vai ficar 3 dias no encontro. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Alguém precisa compreender que Deus está nos levando para um novo nível de consciência. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já estou sentindo uma glória poderosa de Deus aqui. E eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque nós estamos avançando como uma igreja madura, uma igreja corajosa, uma igreja empoderada pelo poder do alto. E tudo volta ao lugar quando o vento soprar. Quando fomos para a África em 2018, disseram: ei, a cabeça dos pastores tem preço lá, tem prêmio. Vocês estão indo logo para a pior região entre Moçambique e Malawi. Malawi é o lugar que existe a maior concentração de feiticeiros, de bruxos. Eles assassinam pastores lá. Você vai mesmo? Eu disse: meu irmão, viver é ganho, morrer para Cristo é lucro. Porque talvez para mim é mais fácil, porque eu vivia isso diariamente no mundo. Nós precisamos compreender que o que nós vivemos lá foi um treinamento para que de forma positiva a gente viva agora. Pode falar uma coisa? Aquilo que nós vivemos no mundo não nos levou a lugar nenhum, a não ser ressaca, dor de cabeça, miséria, dívida, relacionamentos frustrados, filhos frustrados. Meu irmão, nós vivemos coisas horríveis no mundo que não nos levou a lugar nenhum, mas foi um treinamento. Agora vivendo de forma positiva, com a mesma coragem, a mesma entrega, ou numa intensidade muito maior na presença de Deus. Se prepare, meu irmão, porque aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus nunca vai perder para o diabo. Eu fico triste com pessoas que acreditam nisso. Eu fico triste com pessoas que acreditam mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. O diabo é mentiroso desde o início. E todo aquele que vive na mentira ou aceita a mentira do diabo para a sua vida está sendo adotado por Satã, o Batman, o cavaleiro das trevas. Escute, a minha vida é essa, é uma miséria, eu nasci para sofrer. Você pode chamar Satanás de pai, porque você não nasceu para viver uma miséria, você não nasceu para viver escassez, você não nasceu para viver no pecado, você não nasceu para viver no vício, você não nasceu para viver uma vida de sofrimento, você nasceu para a glória dele. Efésios capítulo 1 versículo 4, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pode estar difícil agora, mas eu fico com a verdade de Deus. Posso estar passando por problemas, posso ter vivido coisas terríveis ao longo da minha história, mas eu sei que eu não nasci para viver preso nisso. Eu não nasci para viver nesse loop infinito, uma mesmice, sempre a mesma coisa, entra ano, sai ano e a mesma vida, a mesma situação. Deus não nos chamou para isso. Ele disse: vocês vão crescer de glória em glória. Eu estou pregando para uma igreja que não aceita a mentira do inferno, que não aceita a mesmice. Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Precisamos compreender. Nós estamos em um momento muito importante. Nós estamos no início do mês de novembro, para findarmos um ano, o ano da colheita. Quantos aqui desfrutaram da colheita nesse ano? Aleluia. Meu irmão, sem demagogia nenhuma, eu creio, eu não fiz conta ainda, eu não analisei ainda, eu não fiz essa repescagem, essa análise daquilo que aconteceu em 2026, mas eu tenho a plena convicção que no mínimo eu já vivi o dobro da colheita que eu esperava viver em 2025. 3 pessoas acreditaram, eu declaro o dobro do dobro sobre a tua vida. Quem está com inveja, procura outra igreja. Porque nós não vamos parar de crescer, não vamos parar de prosperar, não vamos parar de viver colheita, não vamos parar de avançar no reino de Deus.
Por favor, chacoalha duas pessoas, diga: é melhor você se acostumar logo, porque aqui não tem vez para depressão, aqui não tem vez para angústia, aqui não tem vez para o vitimismo, aqui não tem vez para religião. Nós vivemos um reino inabalável. Meu irmão, presbítera Edilane hoje trouxe 3 chaves da casa de paz, só para você ter uma ideia. Ela trouxe as 3 chaves e o pastor falou: nós encomendamos 50. Porque a palavra que o pastor liberou é que 2025 nós iríamos enviar 50 casas de paz. Eu disse: eu falei isso? Ela disse: falou, eu falei. Foi o próprio Espírito de Deus, que eu nem lembro, de verdade. E ela falou: pastor, agora só tem 3 chaves. 47 casas de paz já foram enviadas. Hoje nós vamos enviar a casa de paz de número 48. Mas o ano não acabou ainda. Nós vamos ultrapassar a expectativa da colheita. Alguém pode celebrar? Você sabe o que é 50 casas de paz sendo enviadas em um ano? Nós estamos no mês de novembro. Entendemos no início de outubro que o 10 aponta para a ordem divina. Quando Deus quis colocar ordem, Ele estabeleceu 10 mandamentos. Quando Ele quis manifestar a sua soberania sobre todos os deuses que o Egito possuía, Ele enviou 10 pragas. Quantos estão entendendo? Você tem 10 dedos na mão. Para você conseguir pegar a colheita com as 2 mãos assim. Nós vivemos uma transição agora nesse mês de outubro, na ordem divina, vivemos coisas poderosas. E entramos agora no mês 11. Hoje é dia 2/11 de 2025. E o número 11 na Bíblia não é tão atraente assim. Porque o número 11 é um número um pouco deformado. É um número ímpar, um pouco estranho. O 13 é pior ainda, aleluia. Escute, o número 11 aponta para a transição. Por quê? Porque ele está entre o 10, ordem divina, está entre o 12, governo. 12 aponta para governo. São 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 pedras. Quantos estão entendendo? São 12 portas. O 12 aponta para o governo. Então nós precisamos compreender que esse mês é o mês de transição, onde nós estamos saindo de uma estação, talvez incompleta, talvez que não tivemos clareza ainda, para acessar uma estação de governo. Tem pessoas que o ano inteiro não viveram a colheita que esperavam, mas se compreender a palavra dessa noite, vai entrar em transição, vai ser fiel no meio da transição, vai ser receptivo à transição e vai começar a acessar a colheita que estava preparada durante... meu Deus, eu vou declarar uma palavra profética aqui. Tem gente que vai viver no mês de dezembro aquilo que não viveu o ano inteiro. Tem empresas que vão faturar em dezembro aquilo que... meu Deus, aquilo que não faturou o ano inteiro. Se você acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Escute, mas é algo interessante. Quando o Senhor me ministrou, me entregou essa mensagem, eu nem preparei esboço, aleluia, Deus é bom. Ele foi falando comigo, eu falei assim: qual é a palavra? Salmos 1. Por quê? Porque o 11 aponta para a transição. Sabe o que é isso? Mudanças, novas estações, novos ciclos. Só que o 11 também aponta para a desordem. É um número incompleto. Por isso que não é muito atraente. Ele aponta para a transição e para a desordem. E precisamos compreender que para de fato vivermos aquilo que Deus preparou para nós, talvez alguma coisa Deus permita que aconteça, para que a gente saia do lugar de comodidade.
Eu vim agora dos Estados Unidos, eu estou ministrando e pregando nos Estados Unidos desde 2022, implantamos a nossa igreja lá em Harper, Orlando, está tendo um culto lá poderoso agora. Eu já preguei em algumas igrejas americanas, igrejas mexicanas, igrejas cubanas lá nos Estados Unidos. A única igreja que eu não prego é brasileira, e agora eu estou pregando porque é em Harper, Orlando, e ela não é brasileira, ela é do reino, ela é das nações, aleluia. E uma coisa que eu analisei, que o evangelho, quando chegou nos Estados Unidos, foi transformado em uma cultura. Os cristãos, a grande maioria lá, dizem, eu sou cristão, mas é como os católicos no Brasil, é tipo algo cultural. Você é católico? Sou. Qual foi a última vez que você foi na missa? Foi quando eu era criança. Mas eu sou católico. Assim eram os cristãos lá. Você é cristão? Sou. Qual foi a última vez que foi para a igreja? Foi. Não, a gente fez uma reunião no dia de ação de graças para agradecer a Deus. Não estavam indo para a igreja. Aí tivemos agora um atentado terrível. Um assassinato de um cristão que defendia a causa do evangelho, que simplesmente estava aberto para debater e ensinar a palavra. Sabe o que aconteceu com os Estados Unidos? Ele foi despertado. As igrejas americanas estão voltando a estar cheias de pessoas. Quantos estão entendendo? Às vezes alguma coisa acontece que nós não queremos que aconteça, mas nos desperta, mas nos faz enxergar por uma outra perspectiva, muda a nossa ótica, para entendermos que não dá para aceitar mais, continuar da mesma forma, na mesmice. Mas porque muitas pessoas estão conformados. A palavra de Paulo à igreja aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2 é: não vos conformeis com os padrões deste mundo. O mundo está estabelecendo padrões. O mundo está querendo ditar regras, padrões, ideologias, e querendo que eu e você sejamos formatados, performados, segundo aos padrões deste mundo. Mas Paulo diz, não se conforme com esses padrões, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é boa, meu irmão. Pastor, mas eu estou vivendo uma desgraça, então não é a vontade de Deus. Pastor, está pregando o evangelho triunfante. Não, meu irmão, a igreja é triunfante, ninguém pode parar ela. A palavra é Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Eu não estou pregando triunfalismo, eu estou pregando o evangelho das boas novas. Eu não vou pregar desesperança, eu não vou pregar vitimismo, eu não vou pregar sofrência. Eu vou pregar o reino, aonde o reino entra, ele muda, ele transforma. Tem sofrimento? Tem. Tem cruz? Tem. Tem aflição? Tem. Mas tem de bom ânimo. O sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem o dia mal? Tem. Não tem uma vida inteira mal. Se eu estou vivendo uma vida inteira mal, não é culpa de Deus, é decisão minha. Mas eu declaro que nessa noite nós romperemos com todos os padrões estabelecidos pelo mundo. Nós romperemos com todas as mentiras de Satanás e seus demônios. Eu quero dizer algo para você. Você não é resultado dos seus traumas. Você não é resultado do histórico familiar. Você não é resultado do lugar onde você nasceu, onde você cresceu. Você não é resultado da educação escolar que você recebeu. Eu e você não somos resultados da cultura brasileira. Nós fomos eleitos na eternidade. Ele nos escolheu. Você tem um propósito, meu irmão. Pastor, como assim? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você estar sendo um ser, sendo formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci, Jeremias. Eu já te conheci, Jean. Eu já te conheci, Laís. Eu já te conheci, Camila. Eu já te conheci. Eu já te conheci. Eu já te conheci. Te escolhi e te dei as nações por profeta. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus já desenhou uma história, que Deus tem um plano, que Deus escolheu para algo poderoso nessa terra. Por favor, se tem alguém que recebe, diga amém. Eu creio, e reaja ao nível que você acredita.
Pastor, eu nasci pobre, mas não vai morrer pobre. Pastor, eu nasci órfão, mas não vai morrer órfão. Pastor, eu nasci desprovido de inteligência, mas não vai morrer ignorante. Alguém precisa receber essa palavra. Por favor, chacoalhe 2 pessoas e diga: é melhor você ir embora. Porque depois dessa noite não vai ter justificativa, não vai ter desculpa. Você vai precisar viver o propósito de Deus para você. Porque muitas pessoas não vivem essa transição, simplesmente pelo fato de não entenderem o que essa palavra está dizendo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer viver nessa dimensão? Se nós queremos viver nessa dimensão, eu não posso buscar conselho com os ímpios. Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento. Então você não pode buscar um conselho para alguém que já teve 5 casamentos e não deu certo. Pastor, eu estou numa luta para largar o vício. Então você não pode ir pedir conselho para o seu amigo do bar. Pastor, eu estou numa crise emocional. Pastor, eu não quero nem levantar. É mesmo? Parabéns para você, você está vivo. Por favor, chacale alguém e fala: isso não é indelicadeza, isso é realidade. No meu tempo, quando a gente, isso até hoje, quando o homem ficava mal, ele levantava bravo e trabalhava mais. Hoje, quando o homem fica mal, eu não vou sair da cama. Não. Olha para esse irmão agora, você vai pegar, vai saber se ele é esse frangote dessa geração ou se é macho de verdade. E agora, olha para ele, vê a expressão se combina com a palavra. Minha irmã, se você já casou com um irmão de 30 para cima, eu vi Cláudio Duarte falando isso, esconde ele. Essa espécie de homem é rara hoje. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Homem que não fala, o que é depressão? O que é isso? Não sei o que é isso não. Eu sei o que é luz para pagar, água, gás, telefone, internet, dispensa. Eu não tenho tempo para esse negócio. Alguém está aqui comigo? Mas o depressivo vai pedir conselho para o depressivo. Vamos dividir a cartela. Eu vou te indicar o meu psicólogo ou psiquiatra que ele vai dar um atestado. Você vai conseguir ficar 15 dias em casa tomando Coca-Cola, assistindo Netflix e detonando a sua depressão no hambúrguer do McDonald's. Você vai pedir conselho para um depressivo? Você quer viver o chamado, quer viver o ministério, quer viver algo poderoso na presença de Deus? Deus te escolheu, Deus tem promessa para você. Você não pode pedir conselho para um desigrejado. Eu não posso pedir conselho para um descrente. Eu não posso pedir conselho para um cético, aqueles que fazem parte da religião, do ateísmo. Eu não posso pedir conselho para um crente frio. Quem está entendendo? Se não quer viver o ministério, o chamado, comece a identificar os crentes que não faltam no culto. Tu vai ter que entrar comigo nessa atmosfera, você está muito bonzinho aí. Escute, você tem que começar a olhar para os crentes que não faltam na escala, que está em toda a célula, que ama o encontro. Meu irmão, que mais celebra na hora da palavra. Aquele que celebra a sua esposa, celebra a sua família, aquele que é fiel ao Senhor. Você vai pedir conselho de alguém que fica olhando com esse olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa língua de aço, esse queixo de concreto, que só não sai correndo para não ser descoberto. Você precisa pedir conselho para quem está queimando. Como eu posso viver o chamado? Vem comigo, meu irmão. Vamos se lançar nas águas mais profundas do reino de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pode falar uma coisa? Instagram não é seu discipulador.
Facebook não é seu discipulador. TikTok não é a nossa escola de discipulado. A Virgínia, o Vini Júnior não é ninguém para nós. Quem é buzeira? Não sei. Pensei que era buzina de Kombi. Alguém falou para mim: o buzeira foi preso. E existe alguém com esse nome? É a Virgínia. Eu pensei que era o nome de uma planta. Aleluia. Mas existem pessoas sendo discipuladas por youtubers, por influenciadores. Vivem em comparativos, em comparação. Quem está entendendo? Aí olha a pessoa lá. Todo mundo ficou triste quando se separou. Claro que ia separar. É fake. Instagram não é vida real. Internet não é vida real. E a maioria dessas pessoas que é bonita na internet, pessoalmente é feio para chuchu. Tem filtro, tem efeito, tem ângulo certo. Internet não é vida real. Por favor, não seja discipulado pela internet. Não seja discipulado por influencers. Não seja discipulado por essas pessoas. Não siga o conselho dessas pessoas. Quer andar na dimensão que nós estamos falando agora há pouco? Eu preciso compreender. Eu não posso seguir o conselho dos ímpios. Eu preciso buscar conselho com quem está vivendo e venceu, superou aquilo que eu quero viver. Não se detém na roda dos escarnecedores. Ai, pastor, eu vou receber a palavra hoje aqui, mas eu já tenho um encontro marcado ali na tabacaria. Pastor, eu estou recebendo a palavra aqui, mas já tenho um encontro marcado no barzinho amanhã. Eu declaro uma chuva só sobre o barzinho que nem vai abrir. Não dá para você receber a palavra aqui hoje, sair daqui e se assentar na roda dos escarnecedores, que vão escarnecer o nome do Senhor, que vão zombar da sua fé, que vão descredibilizar as palavras que você recebeu, que vão sugar a sua fé, roubar as suas forças, que vão vir com ideologias, com pensamentos, com argumentos, que de alguma forma queiram enfraquecer a sua confiança em Deus. Eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Não, eu não posso parar nos escarnecedores. Quantos estão entendendo? Eu não posso parar no caminho dos pecadores. Quem está entendendo? Eu não posso. Nós precisamos compreender isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos Você consegue discernir comigo? Conselho para se assenta. Eu não posso pedir conselho do ímpio, eu não posso parar no caminho dos pecadores, e não posso se assentar na roda dos escarnecedores. Geralmente começa assim, com um conselho. A serpente conseguiu ganhar a Eva por onde? Por um dos 5 sentidos, das janelas da alma, através da audição. A serpente estava discipulando Eva. Eu não posso ser discipulado por ímpio. Vocês estão entendendo? Eu não posso parar no caminho dos pecadores. Eu não posso me assentar, porque quem começa a ouvir, de repente vai parar, e quando vai ver já está sentado. Isso não é para mim, para você. Eu falei isso aqui de manhã. Talvez, dentre os pecadores, eu era o maior deles. Eu vivi anos da minha vida, não só recebendo o conselho do ímpio, mas como pecador, no caminho dos pecadores, vivendo como pecador, talvez o maior deles, blasfemo, porque conhecia as escrituras. Eu era um tremendo de um pecador, e me assentava na roda dos escarnecedores. Eu tinha amigos que nós passávamos em frente a uma igreja, ele xingava os pastores, ele xingava a igreja, ele zombava de pessoas que ele via com a Bíblia. Por quê? Porque o pai pertencia a uma denominação, que eu não vou falar o nome, é Universal do Reino de Deus. E ele odiava essa igreja, e odiava os comportamentos do pai, porque o pai chegava em casa e manifestava demônio e quebrava tudo. Então ele xingava tudo que era crente. Eu falava, rapaz, é um escarnecedor,
xinga a igreja, xinga pastor, xinga crente. E esse cara está andando comigo e eu desviado. Triste é ser desviado. Eu andava com gente que falava assim: vamos fazer uma coisa errada, vamos. E a pessoa falava: vamos que meu guia é Lúcifer. E eu falava: Ave Maria, e agora? Porque eu sei que eu não posso pedir para Deus me proteger para fazer coisa errada, porque Deus não é Deus que protege coisa errada. Alguém está entendendo aí? Então, por favor, se você está achando que Deus vai receber seu dízimo do tigrinho, vai para outro lugar, aqui não. Não faz voto com Deus para jogar no tigrinho não, meu irmão. Ih, você está aí ainda? Olha Deus, se eu ganhar no tigrinho... Não, Deus não está nesse negócio. O tigrinho é o filhote do devorador. Está acabando com famílias, está acabando com casamentos, está quebrando empresas. Deus não tem negócio com coisa errada. Eu não posso parar no caminho dos escarnecedores. E escarnecedor não é só esse tipo de gente não, tá? Escarnecedor tem um monte dentro da igreja. Aqui não, aleluia. Aleluia. Disfarça bem, diga assim: aqui não. Em alguns lugares por aí. O que é o escarnecedor? Você está ali empenhado, recebeu a palavra, recebeu o decreto profético. Aí sai daqui, vai para o Habib's, vai para o McDonald's, vai para a pizzaria, vai para o Dog da Romero. Aleluia. Nós vamos reformar e vamos fazer logo uma cantina poderosa aí, com mesa e tudo. Aí você não vai comer essas porcarias, você vai comer aqui, aleluia. Aí senta na mesa e a pessoa zomba, escarnece, diz que não é para você. E começa a vir com um monte de história de gente frustrada, que não conseguiu viver promessa. Posso te falar uma coisa? Essas mesas não são para mim e para você. E esse tipo de gente tem algo em comum. Eles gostam de se juntar para contar fracasso e apontar a vida daqueles que estão avançando no reino. Porque ainda de serem vitimistas, são ressentidos, amargurados e invejosos. Agora, por favor, olha para esse irmão e diga assim: eu vou celebrar seu avanço, eu vou celebrar a tua família na presença de Deus, eu vou celebrar as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Ah, meu irmão, eu vou me alegrar com aquilo que você vai viver na presença de Deus. Eu não posso estar assentado nessa roda. Agora, quantos aqui já ouviram o conselho dos ímpios? Quantos aqui já foram pecadores ou pararam no caminho dos pecadores? E quantos aqui já se assentaram na roda dos escarnecedores? Levante a sua mão, por favor, levante as duas para ficar mais cheio. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para mim. A palavra é essa: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. O versículo 2 diz assim: pelo contrário. Pelo contrário. Algumas pessoas não entendem. Porque pessoas que viviam numa deploração, numa imoralidade, como escória da sociedade, talvez como um tremendo mentiroso, enganador, talvez como um prostituto, um drogado, um ladrão, um adúltero, quando se converte ao Senhor, começa a avançar no reino, que as pessoas olham para ele, olham para ela e falam: não, eu não acredito que essa pessoa já viveu isso no passado. Porque há uma transformação tão genuína de caráter, de mentalidade, de linguagem. Porque essa transformação acontece na vida de algumas pessoas e na vida de outras não. Porque muitos não entenderam isso. Posso te falar uma coisa? Existe um monte de gente na igreja que não consegue estar, como essa palavra diz, na mesma dimensão, com uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, na qual as suas folhas não murcham e os seus frutos dão na estação certa, e tudo que fizerem prosperará. Tem muita gente que não consegue viver isso, sabe por quê? Porque esqueceu de um detalhe. Pelo contrário. Pastor, não estou entendendo, deixa eu te explicar.
Existem pessoas que elas se convertem, elas saem, para de ouvir conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se aceita na roda dos escarnecedores. Elas começam a vir para a igreja, elas vão até para o encontro, elas vão para os encontros, elas estão servindo, elas estão trabalhando, elas estão fazendo aquilo que acreditam que de fato tem que fazer em Deus, mas tem um problema, elas não estão vivendo pelo contrário. Só mudou de lugar e só mudou de roupa. Sabe o que significa isso? Só mudou a embalagem, não mudou o conteúdo. Pastor, me explica melhor. São pessoas que estão na igreja, mas na igreja o comportamento é um. Sai da igreja, volta a mentir. Se tem uma coisa que revela pessoas que não estão vivendo nessa dimensão, é a fofoca. Para ter crente fofoqueiro. Aqui não, aleluia. Mas a pessoa não entende porque as folhas dela murcham, porque os frutos não dão na estação certa. Por quê? Porque não aguenta ver uma fofoca. Até escorre já. Tem um babado, miga sua louca. Deixa eu contar para você. Olha, eu estava em tal lugar e eu vi fulano fazendo isso. Vai cuidar da sua vida. Porque embalagem e lugar não revela transformação interior e de caráter, mas sim a nossa linguagem, o nosso comportamento, a forma como nós pensamos, a forma como nós nos comportamos agora. Não tem como, meu irmão, pessoas quererem viver essa palavra, se não viver o pelo contrário. Quem está entendendo? Deixa eu explicar como tu vive pelo contrário. Posso explicar ou não? Eu já estou acabando. Viu, pastor Andressa? Não sou eu. Como que se vive pelo contrário? Deixa eu explicar como que eu vivi. Como que eu vivo? 17 anos. Eu acordava de manhã, tinha que fumar um cigarro. Saía de casa, tinha que ir para o bar. Do bar, ia para as drogas. Uma vida de vagabundagem. Perversão sexual, escravidão, imoralidade. Um escravo. Tudo que falavam, vamos, bora. Não tinha tempo ruim. Aí eu tive encontro com Jesus, em outubro de 2008. Uma experiência, 3 dias me arrependendo aos pés de Jesus. Depois daqueles 3 dias, a palavra que o apóstolo Olival tirou naquela noite foi Daniel 10. Ei, homem muito desejado, desde o dia que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras, põe-te em pé. Naquele dia eu me coloquei em pé. E eu entendi que nos 3 dias eu não tinha fumado, eu não tinha bebido, eu não tinha drogado, eu não tinha saído para farra, eu não tinha vagabundado. 3 dias de arrependimento. Arrependimento aponta para metanoia, transformação de mentalidade. Sabe o que é isso? A CPU aqui, ela foi formatada. Entrou um antivírus chamado palavra, graça, venceu o pecado. Eu me levantei em outubro de 2008. Meu irmão, no primeiro dia depois dessa experiência, eu peguei meu irmão e falei, vamos para a rua. Ele, vamos para a rua fazer o quê? Eu preciso falar para alguém que eu não sou mais o mesmo. Eu preciso pregar essa palavra. Eu preciso chamar os jovens para ir para a igreja. Fazem 17 anos que eu tenho vivido pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Teve uma coisa na minha vida que no mundo eu não abria mão. Sabe o que era? De ter um som. A única coisa que minha mãe deixou comprar e colocar dentro de casa, e ela nem queria saber de onde veio o dinheiro, era o som. Eu tive 3 tipos de som. Lançava um som, eu já ia nas Casas Bahia, toma, pum, comprava. Quem é dessa época aí? Das caixonas? Aleluia. Bom, não sei quantos watts. Bom, aleluia. Quem é da época do CD aí? Do DVD? Pastor Iara. Disco de vinil não, pastora. Eles não conhecem. Essa geração nem sabe o que é isso. Colocava CD. Eu não abri mão de um som. Sabe o que? Eu estava em casa. Estava escutando música. Uma frequência. Ia fazer coisa. Ia querer gandaiar. Colocava o samba. Cachaça e tome. Coisa ruim. Ia fazer coisa errada. Colocava o rap.
o funk. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Ah. Eu não dormi direito. Escute. Quando eu vi o vídeo hoje daqueles caras na mata, legal, irmão, pode brotar. Eu lembro que essa era a minha mentalidade, essa era a minha linguagem, essa era a minha frequência. Eu tenho compaixão por essas almas que foram perdidas, cara. Não defendo o vagabundo, nem todo lado de vagabundo, mas eu sinto compaixão pelas almas perdidas. Essa era a minha frequência. Queria relaxar, era a frequência de já. Ei, Emerson, você está aí, filho? Hã? Tinha uma frequência. Só que eu tive uma experiência com Jesus em 2008. Pelo contrário, agora eu acordo de manhã com louvor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pastor André, você está aqui. Tem pessoas que convivem comigo na minha casa, que frequentam. Eu já acordo de manhã adorando, meu irmão. Eu já ligo o som. Chacataraba, chacamanagaçai. Já acordo adorando, meu irmão. Eu já entro no carro adorando. Lá na loja é obrigatoriamente ter louvor o dia todo. Eu entro no meu escritório, já tem louvor. Na minha lua de mel, quis colocar louvor. A pastora André falou, não, aqui não vai rolar. Por quê? Porque agora é pelo contrário. Se no mundo eu me alimentava daquilo, agora pelo contrário eu preciso me alimentar da adoração, do louvor, da palavra, do jejum, da oração. Pelo contrário, o seu prazer, eu tenho prazer de dizer, faz 17 anos que eu não escuto outra música a não ser a adoração a Deus. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer em dizer que eu amo essa palavra, que eu como essa palavra, que a minha vida é fundamentada nesse livro que é a palavra. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer em pregar a palavra. Acho que já deu para você perceber, né? Aleluia. Eu tenho prazer em ver vidas sendo salvas. Eu tenho prazer em fazer célula. Eu tenho prazer em fazer casa de paz. Eu tenho prazer em estar nos encontros. Eu tenho prazer em servir a igreja. Eu tenho prazer em servir meus irmãos. Eu tenho prazer em servir as nações. Amanhã nós vamos receber mais 50 pastores, líderes de outras igrejas. Eu tenho prazer de servir os pastores. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas, na qual as suas folhas não murcham, os seus frutos darão na estação certa. Ah, meu Deus, eu vou liberar. Tu vai botar a mão, vai prosperar. Tu vai botar o pé, vai romper. Tudo que fizer será bem sucedido. Se você acredita nisso, por favor, divorcia dessa cadeira e reaja ao nível que você acredita. Primeira lição: as mudanças precisam acontecer. Seja receptível às mudanças. Você não pode querer viver o novo, receber o novo com o outro velho. Quantos estão entendendo? Seja receptível às mudanças. Segundo, abandone o passado de uma vez por todas. O passado é inimigo do novo. O passado não quer nos deixar entrar no novo. Dr. Miles dizia que o inimigo do novo sucesso é o sucesso anterior. Você viveu bênção até aqui? Você viveu um casamento lindo até aqui? Você está ganhando vidas? Você está vendo coisas poderosas? Celebre e seja grato. Eu sou grato, mas não estou satisfeito. Alguém precisa entender isso. Foi poderoso até aqui.
Mas agora eu preciso parar de ficar preso no que o Senhor já fez e entender. Salmos 2, Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Agora saiu a luz, e eu coloco caminho nos desertos e rios no ermo. Deus é o Deus de coisas novas. Romanos capítulo 6. Aquele que foi sepultado com Cristo, ressuscitado com Ele pelo batismo, esse anda em novidade de vida. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem coisas novas para você todo dia. Aquele que habita no esconderijo. Não pare no passado. Terceiro, algumas pessoas não vão entender muito bem. Algumas pessoas vão fazer de tudo para que você não entre na nova estação. Algumas pessoas vão fazer de tudo para te impedir. Por quê? Porque elas não estão preparadas para o novo. Então elas também temem que você se decepcione ao entrar no novo. Algumas pessoas, elas não querem que você entre no novo, porque ao você entrar no novo, vai ser revelado a falta de coragem, de fé, de posicionamento delas. Muitas pessoas não vão querer que você entre no novo, porque já estão acostumadas com um ciclo repetitivo, com uma paralisia, com os mesmos resultados. Algumas pessoas não vão compreender bem. Tem umas pessoas que dizem assim: nossa, você não é o mesmo de 2018. Eu digo, graças a Deus. Você não é mais o mesmo desde quando foi para o encontro. Você não é mais o mesmo depois dessa palavra. Alguém precisa entender isso. Não aceite ser mais o mesmo. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ele começou, e o que Ele começou, certamente Ele terminará. Quarto, coisas inesperadas começam a acontecer. Entramos em crises, passamos por dificuldades. Por quê? Porque é necessário. José, para se tornar governador, precisou ir para a cova. Da cova foi injustiçado como escravo, foi para a cadeia, mas depois se assentou no trono. Moisés, para se tornar libertador, viveu no tempo bom no Egito, foi se levantar para ver o propósito fora do tempo errado, no modo dele. Teve que fugir para o deserto, ficou como pastor 40 anos no deserto. Depois teve encontro com a sarça, para depois virar libertador. Davi teve que ficar atrás das malhadas, ser rejeitado pela família, pelos irmãos, ignorado por muitos, no anonimato, vencer batalhas, ser fiel a Deus, para depois se tornar o maior rei de Israel de todos os tempos. Pastor, o que você está querendo dizer? Que os seus dias de dificuldade são os que antecedem a sua melhor fase. Os seus dias mais difíceis, onde você entra nas maiores crises, nas maiores dificuldades, são os dias que estão antecedendo a sua melhor fase. Alguém para bater na mão desse irmão e dizer: se prepare para a melhor fase, se prepare para um tempo de frutificação. Tirei do Senhor, Ele pastor, o que eu preciso? Meu refúgio, a minha fortaleza. Receptível à mudança, à transição. Abandonar o passado. Entender que algumas pessoas não querem que eu viva o novo, então não posso parar na opinião delas, ainda que eu decepcione elas, mas vai valer a pena. Lá na frente eu vou poder ajudar, lá na frente eu vou poder servir. Em quarto lugar, os dias mais difíceis antecedem a nossa melhor fase. E quinto, permaneça na palavra. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas. Vão olhar para você e vão dizer: não é possível, a folhagem não murcha, ele não anda cabisbaixo, não é possível, ele não murmura, ele não reclama, a folhagem não murcha. E eu tenho uma notícia para você: os frutos darão na estação certa. Tudo que você fizer será bem sucedido. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso?